Oi, estamos começando mais um Botando a Cara no Sol e hoje eu recebo ela, que se chama Maria José Ribeiro. Tem aí por volta do... Não vou dizer a idade dela, né, gente? Mas já é avó, apaixonada pela saúde. Só que você certamente deve conhecer ela por Josi. Seja muito bem-vinda, Josi. É um prazer ter você aqui. Boa noite, obrigado, tá? Isso até surpreende, Maria José Ribeiro, são bem poucos que conhecem, tá? Mas quando fala de Josi, muita gente conhece. Josi, é estranho para ti também ouvir Maria José Ribeiro, porque eu sou Francisco José de Souza Marques Júnior. Quando alguém fala assim, geralmente em consultório, né? Francisco José de Souza Marques, aí eu tenho um delay para saber que sou eu. É mais ou menos assim, né? Ou era uma chamada na escola, ou assim, quando a gente vai no médico, mas é muito difícil devolver esse nome, viu? Josi, você é uma apaixonada pela área da saúde, né? Sim. E aí eu queria entender onde surge tudo isso na sua vida? Como você escolhe a área da saúde? Na verdade, eu fui a primeira, né? Sou primogênita dos 3 irmãos e eu sempre gostei daquele do cuidar. De estar acompanhando o meu avô, de estar indo para o hospital, de estar levando para uma consulta o avô, a avó, a irmã. E aí, nesse meio termo, eu aprendi a amar a enfermagem, né? E escolhi essa profissão e me dediquei até hoje, mais de 14 anos. E eu acho que quando você escolhe a profissão, é bem mais gostoso de se fazer, né? E a enfermagem, eu escolhi e ela me escolheu. Então, assim, para mim, cuidar do ser humano é a melhor coisa, é muito importante para mim, para minha vida. É o que eu quero fazer pro resto da vida. Às vezes me chamam de psicólogo, porque às vezes a pessoa chega no hospital, não é só a medicação. Às vezes ele quer só ser ouvido, sabe? Só um pouco de atenção. E isso, muitas das vezes, eu fui chamada de psicóloga. Eu digo, não sou psicóloga. Não vou para essa área. Estou aqui na enfermagem, vou continuar aqui. E pretendo também ser assistente social. Estou aí parada, mas eu vou continuar meu curso. É porque as pessoas, quando procuram um hospital, elas já chegam fragilizadas, né? Então, esse apoio também, ele é importante, né? A gente encontrar um acolhimento dentro do hospital. Mas a gente acaba de sair, né, recentemente, de uma pandemia, de algo que mudou as nossas vidas, mudou o mundo inteiro, e os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos os profissionais da área da saúde, eles foram uns guerreiros durante todo esse período. Eu queria também que você comentasse como tudo se deu aqui em Timon, como foi a sua rotina durante esse período, como as pessoas eram tratadas, como a gestão municipal fez com que a saúde dessas pessoas fosse prioridade mais ainda nesse período. Júnior, durante a pandemia, por um bom tempo, eu mantive afastada por conta do nascimento do meu filho, né? Ele nasceu em 2020, foi bem no pico da pandemia. Isso. E aí eu fiquei durante 6 meses em casa, né? E aí eu voltei. Só que eu voltei para uma área não hospitalar, né? E depois de 1 ano, eu consegui voltar para o hospital, né? Mas eu acompanhava o dia a dia dos colegas, né? Questão de grupo de WhatsApp, né? Aquela correria. E assim, eu acho que foi muito importante o cuidado em relação ao município, né? Nosso município, de manter os estabelecimentos fechados, né? A questão da aglomeração, que a gente... Nesse tempo também eu trabalhei na vigilância sanitária, que é o órgão que fiscalizava. A intenção naquele momento era salvar vidas, né? E até que se chegasse a vacina, eu acredito que o nosso município, ele foi, assim, essencial, tá? O trabalho do município nessa questão, aqui em Timon. E quando eu voltei, 1 semana depois eu peguei Covid. Meu Deus. Peguei Covid. E aí eu fiquei, assim, bastante abalada por conta do meu filho. Não me preocupava comigo, mas sim com o menino. E o doutor sempre dizendo, não fica assim, faz tudo que eu vou te dizer em questão de higienização, que você vai conseguir, o neném não vai pegar. E isso foi de boa para mim. Passei 15 dias afastada. Com 15 dias eu voltei para dentro do UBS Covid, dia de domingo.
Aí eu digo, agora eu não tenho mais medo, porque eu já peguei, agora vai estar. Então, assim, mas foram momentos difíceis para os colegas que eu via, né? Perdi 2 colegas, técnico de enfermagem, né? Trabalhavam na UPA, que eu conheci no tempo que eu trabalhava na UPA. E, assim, aquele momento foi bem difícil. Quando a gente viu essas perdas, foi bem difícil. Josi, e a saúde do nosso município hoje? Você que é uma profissional da saúde, uma profissional atuante, como você vê, como você enxerga, como está a saúde do nosso município hoje? Júnior, nós temos uma gestora preocupada com a saúde do município. Lhe digo isso porque trabalho, como você mesmo falou, trabalho na área. O que é feito hoje aqui, a gente não fica a desejar em muitos outros municípios, tá? Timon, por exemplo, atende vários outros municípios, né, que às vezes as pessoas nem sabem, né? Trabalhei no CAISME, o CAISME é o Centro de Atendimento à Mulher, especializado, e lá a gente atende Matões, Parnarama e São Francisco. E a gente que está lá dentro, a gente sabe o esforço que é feito, né, diariamente, pela Secretaria de Saúde, pela nossa gestora Dinaí Veloso e pelos profissionais que trabalham, que atuam na área, entendeu? Então, assim, é um trabalho bem bacana, tá? E eu, como uma apaixonada pela saúde, pela enfermagem, gostaria muito de ter essa oportunidade de chegar na Câmara para representar tanto a minha categoria, quanto poder trabalhar um pouquinho mais ajudando a nossa gestora, tá? Porque eu sei que ela precisa de mais pessoas dentro da Câmara Municipal para ajudar. Nós somos um dos melhores, questão de, a nível de municípios que a gente conhece, a gente tem 59 UBS funcionando. É muito. É muita coisa. Você se considera uma pessoa corajosa? Por que você escolhe uma área? Porque eu jamais escolheria isso. Ver sangue, ver perna cortada, eu jamais escolheria isso. Mas você se considera corajosa? Por essa escolha e por outras da sua vida? Sim. Júnior, se eu te falar uma coisa em relação à questão de sangue, perna, não me abala. Gente do céu. Não. Eu fico ofegante, sabe? Querendo ajudar e tal. Mas assim, não. Pra mim, hoje em dia, de boa. Onde eu chegar e onde eu chegar, às vezes eu tento fazer uma coisa e depois que eu vou lembrar, opa, aqui eu não tenho luva, aqui eu não tenho um EPI adequado. Mas assim, eu acho que quando você gosta do que você faz, você não mede esforço. Você sempre pensa e se coloca no lugar do outro, tá? E a enfermagem, ela é isso. Porque a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, que quem tá lá pode ser um morador de rua, pode ser o filho do seu fulano, mas todo mundo é o amor de alguém. E se você colocar isso na cabeça e tentar raciocinar por esse caminho, você vai tratar bem todo mundo, tá? Quando eu chego lá, que eu vejo um idosozinho que tá sem acompanhante, falo, gente, aqui o café, como é que é o almoço? Não, eu dou. Deixa que eu dou. Porque eu sei que ele pode não ter alguém ali com ele. Pode não ter. Pode ser a situação que eu não sei o que está acontecendo, mas ele é o amor de alguém. E é sempre assim, na enfermagem você tem que sempre colocar isso na sua cabeça. Você falou agora há pouco que ficou muito preocupada quando você pegou Covid, porque você estava muito preocupada com o seu bebê, né? E aí o médico foi te acalmando. E aí eu queria entender a maternidade na sua vida. Quando você se torna mãe pela primeira vez, o que descortina na sua vida? O que transforma em você? Ela que é a mais velha? É a mais velha. É a mais velha. Nossa, isso foi, assim, no começo, né? Foi uma surpresa e, assim, bem complicado. Eu tinha 17 anos. Era bem jovem, bem né? Bem jovem. Meu pai é aquele carrasco, sabe? Já entendi. Então, foi assim, bem... Eu fui chamando alguém da família, reunindo aqui para tentar vir para falar com ele. E mesmo assim, ainda deu... Mas aí, logo depois que ela nasceu, todo mundo apaixonado. Era a primeira neta, em todas as partes, tanto lá como cá. Uhum. Então, assim, foi assim, bem... Foi um alívio que eu tive e, assim, é um amor que a gente não consegue nem descrever. E aí, 3 anos depois, eu tive a segunda. E aí, eu sempre quis ter um filho homem. Né? Tinha elas duas, sempre quis. Passei 10 anos tentando, desisti. Tive 3 abortos, eu desisti.
E aí, para minha surpresa, 18 anos depois, eu fazendo um curso de bombeiro civil, passei mal lá na Coroa do Rio, Meu Deus. carregando uma prancha com marmanjo em cima. E aí, quando eu cheguei em casa, eu achei assim algo estranho. No dia seguinte, eu fui falar com o médico. Quando eu fiz o teste, para minha surpresa, eu estava grávida de 14 semanas. Minha Nossa Senhora. O 14 semanas dá o quê? 4 vezes 3, 12? 3 meses e um 3 pouquinho, meses e um né? pouquinho. Gente, E aí o médico disse, olha, se você não relaxar, se você não tiver repouso, você vai perder novamente. Aí eu me preocupei. Aí pronto. mas por quê? Qual era o Eu exato tenho- problema? Eu tinha um problema de descolamento de placenta. E aí É um sempre problema comum, né? sempre comum, sempre que eu engravidava e eu não sabia, e aí no trabalho, no dia a dia, na Sim. correria, quando eu pensava que não, já estava perdendo. Mas aí desse aí, era para ser meu. Como é o nome? Como é o nome? Samuel Levi. Esse é uma bênção, viu? Tem 4 aninhos, né? Essa dali, agora eu tava brigando com ele. Aí ele é muito sapeca. Ele E o legal, Josi, é que elas já estão todas adultas, né? Suas filhas. E aí ajudam a ser mãe dele também, né? Ele chamava a do meio de mãe, porque era ela que cuidava dele. Quando eu voltei a trabalhar 6 meses depois que ele nasceu, e aí ele chamava ela de mãe, agora ele chama ela de nena, e essa aqui ele chama de irmã, porque os nomes são muito parecidos, ele não consegue. Mas já tá estudando? Já tá estudando. Que bom. A criança em casa é sempre uma alegria, uma diversão, muito. né? A gente vai... Eu tava vendo a entrevista do Pedro Bial com a Tata Werneck, e aí ele perguntou um dia pra ela, né? Nessa entrevista pra ela, algo assim, qual o maior desejo dela, né? Ela disse que era saúde para ver a filha dela crescer, né? E aí ele falou que ver uma criança crescer é uma das coisas mais fantásticas do mundo. E é verdade, assim, eu também estou tendo essa oportunidade porque eu tenho 2 sobrinhos e eu ver eles crescendo é muito fantástico. Você sente isso também? Sim, a cada dia uma descoberta. Eu saio para trabalhar pela manhã e quando eu chego em casa tem sempre uma novidade. Ele tem sempre alguma coisa para me contar. Então, assim, é maravilhoso. E por parte do pai, ele é o primeiro filho. Então é um xodó. É o xodó. Eu costumo dizer, eu digo, olha, eu falo uma coisa, ele vai lá e fala, eu digo, ó, tu vai estragar. Ele, não, estraga não. E você é uma típica timonense. Os meninos estavam até a gente lendo o briefing aqui, dizendo que você é uma timonense raiz, né? Você nasce no Alarico Pacheco, que é um hospital da nossa cidade, porque boa parte das pessoas, não todas, nasceram na Evangelina Rosa. Pessoas que têm a nossa idade, inclusive a sua, porque eu tenho quase a mesma. E você nasce em Timon. Você se orgulha disso, assim, de ser timonense mesmo? Hoje, mais do que nunca, né? Hoje, mais do que nunca, com certeza. Júnior, eu costumo dizer que as nossas raízes, elas são importantes para nós durante toda a nossa caminhada. Né? E para mim, Timon hoje, às vezes as pessoas dizem, você tem vontade de sair de Timon? Não, não tenho. Não tenho vontade de morar em São Paulo, não tenho vontade, quero morar em Timon. Vim da zona rural para Timon e é aqui que eu quero ficar. E hoje, querendo ter essa oportunidade, mais ainda de poder cuidar, né? E desenvolver alguns projetos sociais que eu estou com eles em mente pela nossa cidade. Você é da Vila Monteiro. Você considera que a sua cidade, o seu bairro, cresceu nesses últimos anos? Bastante. Timon está em constante crescimento. O meu bairro, quando eu cheguei lá, as ruas eram bem diferentes do que está agora. Bem diferentes. Eram simplesmente algumas varedazinhas, bastante mato. Hoje em dia, a maioria tem uma avenida Coeb, né? Sim. Que foi uma obra da nossa prefeita de Naí. E uma obra grandiosa. Maravilhosa. Né? E asfaltada, e eu moro uma rua depois da Avenida Parnarama, e minha rua calçada, várias das ruas lá calçadas, e agora vi até ontem as máquinas trabalhando, eu acho que vão terminar, né, o projeto do calçamento das ruas, e tá ficando muito bonito. Que bom. Você é originariamente da zona rural, vem nascer no Alarico e volta para lá. Qual é o povoado? É povoado? Sim, Qual? Povoado Gameleira, município de Caxias. Gameleira do município de Caxias. E por que você volta para Timon só aos 15 anos? Meu pai sempre dizia que não tinha vontade de morar
na cidade. Queria ficar no interior. Mas quando a gente cresceu, né? E aí lá já não tinha mais estudo pra gente, aí ele resolveu vir. Não veio de muita boa vontade, não, mas veio para colocar a gente para estudar. E eu devo isso a ele. Devo uma formação para ele. E eu ainda vou dar ainda. Não sei se você está acompanhando o podcast, mas a última pergunta que a gente faz aqui, você tem que colocar literalmente sua cara no sol. A gente aconselha a pessoa não se queimar com a resposta, tá bom? Afinal de contas, a gente tem que fazer jus ao podcast, que é botando a cara no sol. Então, você não vai sair daqui sem botar a cara no sol com a gente, tá bom? Pegar aqui o nosso solzinho. Eu já boto todo dia, né? Na zona rural. Ai, todos nós, né? Então, aí, botando a cara no sol com a Josi, com a Maria José Ribeiro. Josi, é verdade que você teve que perder alguém para se tornar enfermeira? Sim. Infelizmente, tem essa parte bem marcante na minha vida. Conta essa história aí pra gente. Foi o meu avô materno. Isso já faz mais de 15 anos e sempre que eu falo eu me emociono sobre isso, né? O meu avô, a gente descobriu um câncer no mês de junho. E aí, a gente já morava aqui, mas ele continuava morando na zona rural. Aí eu trouxe ele para cá, para casa da minha mãe. E comecei a ir para Teresina tentar, né? Porque o médico disse que dava para fazer a cirurgia. E eu comecei, correndo. HGV, São Marcos, para onde me mandavam. Porque nesse tempo eu não tinha nenhum conhecimento, não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? E a gente passou quase um mês. No dia que ele faleceu, foi muito rápido. Foi um mês. Dia 15 de agosto, eu saí para Teresina para pegar a resposta da data da cirurgia dele. E eu passei o dia em Teresina. Lá pelo HGV, São Marcos. E quando eu vim muito feliz com a data marcada da cirurgia dele. E não tinha telefone, né? Para me avisarem nada. Quando eu cheguei em casa, ele não falava mais. A minha mãe disse que eu ouvi um barulho muito estranho dele. Quando correu para ver ele deitado, ele não estava mais conseguindo falar. E ele disse, antes disso, quando eu saí pela manhã que ele acordou, que ele tomou café, ele disse que tinha uma coisa para falar comigo. Chamava minha galega. Tem uma coisa para falar com minha galega. Quando ela chegava, eu conversar com ela. E quando eu cheguei, ele não conseguia mais falar. Então, isso para mim foi, assim, uma derrota, né? E a partir daquele momento, eu disse, eu vou fazer enfermagem. Não tinha ainda condições para estudar, mas eu disse, eu vou fazer o técnico, depois eu faço o superior, mas eu vou fazer, porque eu vou fazer por outras pessoas o que eu não pude fazer pelo meu avô, tá? E é isso que eu faço hoje. E com certeza ele deve estar muito orgulhoso de você. A cada pessoa que eu consigo ajudar, eu penso nele. E talvez a cada pessoa que você consiga ajudar seja algo que ele queira te dizer e que você não conseguiu ouvir. Tem que acreditar nisso, né? Meu amor, foi um prazer ter você aqui, ouvir um pouco da sua história, mexer aí no seu baú de memórias, tá bom? Desejo pra você muito sucesso, saúde pros seus 3 filhos e que você... E minha neta. Você é a avó! Avó, Ana Heloíse. Ana Heloíse tem quantos anos? 3 anos, é quase a idade do Samuel. O Samuel é tio, com 4 anos. É a princesa da avó. Um beijo enorme pra ela, muita saúde pra ela também, tá bom? E muita saúde pra você. Amém. E você que acompanha a gente sabe que a gente tá aí há um bom tempo e que tem muito vídeo pra você curtir e conferir, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo episódio.